Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. Astúrias. Casa, lazer e construção. Desde 2012, construindo sonhos. Olá, Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprise às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Mariel Santos. Qualidade é fundamental. Toda parede é um papel em branco preparado para receber nossas histórias, para imprimir quem somos e traduzir o que desejamos para nossas vidas. A Decor Colors está sempre pronta para fazer parte da sua história, trazendo vida das paredes ao teto, em texturas que valorizam a luz, em soluções que protegem, para a sua casa ganhar mais vida. Decor Colors, transformando de forma simples. Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa, combinando móveis e objetos com um pouco de poesia, numa curadoria feita com alma. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. O que torna uma casa aconchegante? Cortinas, persianas, tapetes, almofadas. E aquela roupa de cama fofinha e cheirosa. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Anuário Marel, nesta edição, a convite da Mirlene Dadalti, a nossa querida Márcia Debski, e o seu projeto para a 4ª edição do Anuário Marel. A gente sempre reforça que, dentre os 71 projetos do Brasil, da Marel Internacional, nós temos, então, 9 projetos da nossa região, incluindo esse projeto incrível da Márcia. Que bacana, não, Mirlene? É uma satisfação esse momento aqui de gravar, de relembrar, de mostrar para o público o quanto que nós temos bons profissionais, tem bons projetos, e isso é gratificante. Lembrando que os projetos são selecionados, né? Vem, né, do Brasil todo, vem da Marel Internacional, são selecionados pela fábrica e é sempre muito legal. A gente percebe o alto nível dos profissionais, das empresas, né, que estão aqui na nossa região, entre elas a Marel Santos, né, que tem esse destaque todo já. No ano passado também tinha, né, teve um grande destaque, esse ano também, vem 5ª edição, a gente também quer revolucionar esse negócio aí. Com certeza. Márcia, eu queria que a gente compartilhasse um pouco com o nosso público a ideia desse projeto, como é que ele aconteceu, e aí eu acho que tem alguns detalhes
bem interessantes para a gente compartilhar com o público, né? Esse projeto vem sendo desenvolvido ao longo de alguns anos. São clientes, para mim, primeiro, assim, muito queridos. Segundo, que pela confiança que depositaram em mim, eu já sou muito grata, porque eu acho que esse relacionamento, né, quando a gente entra na vida de uma família para estar ali transformando seu espaço, tem que ser um relacionamento de muita confiança. E então isso já me dá muita satisfação, né, em estar, e principalmente agora nessa situação, né, da gente pegar todo esse trabalho realizado ao longo dos anos, aí foram uns 2 anos mais ou menos de obra, porque a gente foi fazendo por etapas, e agora a gente vê que tudo isso frutifica, né, quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido, destacado, eternizado, porque eu acho que o livro fica, né? Então, tudo que a gente faz que está ali impresso, marcado, enfim, gravado, e é muito bacana porque o propósito se cumpre, né? Da gente ver que o nosso trabalho surte efeito, que ele é valorizado pelo olhar externo, não só pelo nosso, porque a gente sempre acha tudo que a gente faz legal. Claro que a gente tem ali a crítica de talvez uns melhores que outros, mas de ter alguém de fora que analise o seu projeto, que analise o seu trabalho e fale, nossa, isso aqui é digno de uma valorização, então só isso já é para mim muito satisfatório, né? Muito legal, né? Ali eu queria começar por esse living e, na verdade, todo o projeto, eu acho que você usou muito bem os painéis, Sim. Né? Essas paredes revestidas, e que dão, primeiro, um aconchego extremo. Segundo, a gente sabe que, né, criam conceitos, traz conceitos um pouco mais atuais, né? E essas combinações que você fez ali, não é? Painéis para painel liso mais ripado no living, o painel liso, mas que tem uma linha contemporânea, mais boiserie, que já vai numa coisa mais um toque mais clássico aqui, o quarto do filho, que tem toda uma linguagem mais contemporânea. Quer dizer, eu acho que tem uma brincadeira, né, de ousadias e ousadias ali, né? Para mim, o grande desafio nesse apartamento era conseguir trazer a valorização dos ambientes em função de um piso que, na minha opinião, é muito pesado, né? A gente tem um apartamento inteiro revestido em granito e é óbvio que eu nem ousei chegar para os clientes e falar assim, vamos trocar o seu piso. Como que eles moram lá, né? Como que eles moram lá, a obra foi sendo executada aos poucos com eles lá dentro. Então eu tinha que me valer de recursos que conseguissem suavizar o peso que esse piso traz, porque querendo ou não, antigamente algumas construtoras tinham esse padrão de entregar com o piso já em granito, a barra, né, ao redor, aquela coisa clássica, mas aquele clássico mais pesado, e que para um casal jovem, como é o perfil desse meu cliente, desses meus clientes, aquele piso ali, para mim, eu precisava de alguma forma suavizar tudo aquilo. Então, eu senti que a madeira faria esse papel, o máximo que eu conseguisse vestir aquelas paredes para minimizar o peso do piso e focar o olhar em outras coisas que não ele, porque ele chamava muita atenção antes. E aí eu acho que por isso que ela vem de uma forma, os painéis vêm de uma forma a trazer isso que eu tanto buscava. Eu acho que a gente conseguiu tirar o olhar, o foco do piso e valorizar, claro, para o mobiliário e para o ambiente em si, né? E a leveza, eu adoro ripa. Hoje eu tô mais na fase dos lambris, sabe? A ripa mais larga pouco, Mas eu gosto desse jogo, dessa volumetria, que eu acho que ela sai do neutro, do excesso do neutro, que também é uma coisa que eu não curto muito, a coisa muito clean. Então, no quarto, você citou, tem as boiseries para fazer um contraponto para essa leveza, porque quarto é aconchego, né? Suavidade, leveza. Então, eu fiz um quarto também que eu acho que ficou leve. E a boiserie vem trazer um pouquinho desse charmezinho do clássico, mas um clássico modernoso, né? O quarto do filho, que a gente preservou os armários existentes, era um pedido da família, e a gente conseguiu contrapor ali com uma base de bancada, tudo que a criança, o jovem precisa, ele já está virando, está pré-adolescente já, para poder ali se desenvolver.
e daqui a pouco ele vai estar um adolescentão ali, esse quarto vai se manter atual, é só a gente mudar de repente a pintura, porque a gente fez uma pegada geométrica com cores, para essa fase, ali, né? para essa fase mesmo dele, né? Eu gosto muito dessa questão, criar uma base de projeto neutra que permaneça, sabe? Porque eu entendo que é um investimento, né? Não é uma coisa que eu vou falar para o cliente, daqui 2 anos a gente repensa esse seu projeto e faz tudo de novo. Eu acho que não é por aí, né? Moda a gente ainda se vira assim. Eu sempre comparo com moda. Ano que vem a calça é boca larga. Eu compro uma calça boca larga e guardo a minha, mas os móveis, eu não tenho como fazer isso. Então, acho que a gente tem que pensar muito quando a gente cria um projeto para que ele seja ali, que ele permaneça e a gente possa ir fazendo adequações pontuais para manter aquilo atual e aconchegante e que vá seguindo aí, né, com a evolução da vida daquela família. Isso é interessante, isso é uma observação interessante, não, Mirlene? A gente ter um pouco dessa consciência, não é, de que esse projeto se levou 2 anos, a gente já percebe que tem todo um tempo, e aí, de repente, fazer itens que sejam descartáveis, né? Primeiro que o seu móvel não é descartável, Sim. né? Principalmente o móvel planejado, a gente tem que pensar numa durabilidade, né? Um tempo que essa peça vai permanecer também, não é? E isso é uma característica da Márcia. Ela cuida do cliente como se fosse para ela. Porque tem pessoas que não se importam. Tá na moda isso, vamos colocar sem pensar no amanhã. Por isso que esse cliente vem caminhando com você, porque ele percebe esse cuidado, né? Esse zelo com a casa, com os recursos que ele coloca também, né, na casa dele. Sim, isso que você falou é muito real, assim, eu sempre estou pensando como se fosse para mim, não no sentido de gosto, de estilo, claro, porque eu respeito. Mas o melhor, né? Mas o melhor, o que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Eu acho que isso é muito importante, porque aí a gente tem uma coisa da reciprocidade, porque no final tudo é relacionamento, gente. Se a gente não se relaciona direito com as pessoas, com os nossos clientes, a gente não vai ser um só. Vai ser só ele, Ainda né? mais esse cliente que você está dentro da casa dele, entende quais são os hábitos, costumes, vontades, desejos, né? Exatamente. Esse é um outro... Eu sempre gosto de reforçar a ideia de que os profissionais são verdadeiros curadores, né? Dos nossos desejos, das coisas que a gente tem, né? De memórias afetivas, e vai certamente nos ajudar a criar novas histórias. Eu acho que o comentário com relação ao piso existente, que eu não posso desprezar, tem muito disso, né? Bom, aqui essa parte a gente vai respeitar, mas até onde, como curadoria, eu vou fazer, né? Vou trabalhar a questão do projeto para naturalmente minimizar essas questões, deixar mais aconchegante, mais interessante, mais inteligente, usando os elementos que tornem naturalmente aquele espaço, né, a gente se apropria de maneira mais inteligente, não, Márcia? É isso mesmo. Esse é sempre o meu foco em cada novo projeto que chega para mim, né? A melhor forma de aproveitar recursos, a melhor forma de sugerir propostas que atendam às expectativas e que tenham essa questão do tempo. Eu adoro moda, eu curto moda, mas no design eu acho que a moda ela tem que ser muito, a gente tem que ter Tem que ter cuidado. muito cuidado, porque eu acho que está sempre envolvendo um sonho, um investimento que é grande, a gente sabe, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? As pessoas, às vezes, é um sonho de uma vida, elas passam anos planejando conseguir fazer uma reforma, comprar um novo imóvel. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito por esse momento, sabe? Do cliente. Aí eu acho que percebo que aqui as conversas que a gente tem tido aqui na Mariel, a gente sente muito também essa preocupação, né, da própria empresa com esse cuidado com o cliente, com esse projeto, tentar achar as melhores, as soluções mais adequadas ao projeto, mas também com essa longevidade, vamos dizer assim,
do Sim. projeto, né? Essa permanência que é uma coisa importante, não é? Até a própria fábrica, quando vai lançar um produto, eles estudam a questão do lançamento. Então, eles tentam analisar o que é modismo e o que é tendência. Uhum. A linha ARC, por É. exemplo, foi estudada e é uma tendência curva. Então, Sim, tem sim. alguns acabamentos que a fábrica identifica que é modismo, então eles não investem. Tudo isso tem que ser pensado, porque senão a gente coloca no mercado produtos que a Sim. durabilidade é 1, 2 anos e não é o propósito do planejado. Eu acho que isso é importante. Sim, tem que ser Isso é estudado. bem estudado, Uhum. né? É por isso que as coisas são mais permanentes, não é? O tempo que você são menos descartáveis, né? A gente tem que pensar num mundo um pouco menos Mais sustentável, né? mais sustentável, menos descartável, Descartável. não é? E quando a gente pensa realmente no investimento na casa, né, no que a gente faz na casa, eu imagino que seja um dos pontos importantes para a gente pensar. Tem muitas coisas que a gente andando por aí no campo, nessa nossa área de decoração, a gente olha e fala, meu Deus, o apartamento estava novo e tirou assim 10 caçambas aqui de revestimento, de parede. Não é possível, né? Poxa Sabe que desde vida. que eu comecei na área, já são 15 anos atuando como designer, isso sempre me espantou. Eu não entendo por que não mudar essa política na construção dos imóveis. Eu sempre achei que eles deviam ser entregues pelados, no osso. Cada cliente teria o seu direito. Primeiro, a consultora gastaria menos, e segundo, a gente geraria menos entulho, porque o cliente compra um apartamento novinho que a construtora resolve colocar um revestimento branco liso com cara de nada para alguém que quer uma casa com a sua personalidade. É óbvio que aquele revestimento vai para o lixo. E aí a gente gera lixo, é dinheiro jogado fora. Tempo da construtora de colocar, da construtora, remover. tempo do cliente de ter que esperar e gasto, né? Então, por que não repensar isso, dar umas opções, ou se o cliente não quiser dar como desconto? Isso me incomoda até hoje. E eu acho que poderia ser algo diferente, sabe? Porque cada pessoa é única. A gente não vai fazer todo mundo com a casa igual, com banheiro branco, com piso. Eu quero, de repente, eu sou uma pessoa que adora cores, eu quero um ladrilho hidráulico todo estampado, é minha casa. Então, por que não, né? Repensar isso? Isso sempre me incomodou. Essa é uma questão, eu acho que é muito pertinente. Nesse momento que a gente está vivendo, antigamente a gente, ao contrário, queria justamente tudo meio que mais ou menos montado, primeiro porque a maioria das pessoas não contratava o design de interiores, nem arquiteto, achava que isso era um custo absurdo ou qualquer coisa do tipo, e hoje a gente já entendeu que é necessário, é importante, é medida econômica, né? Porque me ajuda a ter um planejamento financeiro, inclusive, para todas essas questões que vão envolver aquele projeto. Ter um melhor resultado. Vai evitar erro, né? Às vezes, conversando com algumas pessoas, leigo, às vezes fala assim, essa mesa cabe na minha sala. Você olha a mesa e você fala, não cabe. Vai caber. E a pessoa teima com você e fala, cabe. Não cabe. Então, tira as medidas e você vai entender. Eu falei, mas eu quero essa mesa então, mas ela tem que ser menor, porque não comporta nesse espaço. Tem todas essas questões que hoje a gente entende que o profissional, né, a importância do profissional. Até questões, eu gosto de frisar isso, de legislação também, né? Não dá para a gente sair quebrando parede ou criando coisas que não estavam projetados, programados naquele espaço, a não ser que tenha um profissional que vai analisar isso, que naturalmente vai ter, né, toda uma questão em conjunto. Naturalmente, na questão do projeto, a importância de, logo no início, determinar móveis planejados, porque tem um tempo, né, de projeto, depois da contratação, lá na fábrica, fazer não é pré-montagem, eu digo, né? Tem todo o corte e tal, a preparação para vir depois para casa, para montagem. Enquanto isso, a obra vai andando. A obra vai andando, então tem toda uma programação, né? Se a gente faz sozinho, muito provavelmente, eu não tenho noção
de cronograma, Vai dar me ruim. atrapalha o nosso... Vai dar ruim. E depois para arrumar fica pior, né? É o gasto, é o retrabalho, é o gasto, né? Investir novamente, que já é tão suado da E a gente conseguir. frustração. A frustração, o Bem. desencanto, né? Eu já paguei muito incêndio. Já fui contratada por vários clientes para apagar incêndio ou para sanar. Você falou isso da mesa? Eu tive uma cliente que me ligou e falei, fui numa loja, a vendedora falou que tudo dava no meu ambiente. Quando chegaram os móveis, não cabe na minha sala. Meu Deus. Não cabe na minha sala. E aí, assim, eu revirei a sala dela, estudando, mudei tudo de lugar e sobrou, realmente não coube uma poltrona, mas para ela nem o sofá estava cabendo. E aí eu falei, se o seu quarto é grande, tem espaço, a gente põe lá com uma poltrona de leitura. E a gente conseguiu que ela mantivesse tudo. Olha Mas só. assim, será que ela, de repente, não precisaria ter comprado aquela poltrona? E então, assim, ela gastou uma vez, teve que contratar um profissional depois, sem que ela esperasse. Por isso, se já tivesse contratado, talvez eu tivesse feito uma compra junto com ela, orientado numa compra. Mais otimizada. Exato, mais otimizada, mais assertiva. Então, eu entendo que, claro, tem públicos e públicos, mas quanto mais as pessoas compreenderem que cada um no seu quadrado, né? Eu faço aquilo que eu entendo, o que eu não entendo, eu preciso que alguém me ajude para fazer. Vai ser muito melhor para todo mundo, né? E se a gente, enquanto profissional, tem a ética, né, suficiente para saber fazer o melhor pelo cliente, não o melhor para si, né? A gente sabe que está ajudando e a gente dorme tranquilo, põe a cabeça no travesseiro à noite. Feliz. Ele feliz, eu feliz, de ver que eu, sabe, auxiliei na construção de um sonho. Então, eu digo que eu amo o que eu faço por isso, porque cada vez que eu entrego alguma coisa que eu percebo que o cliente viu que eu estive ali por ele o tempo todo, isso para mim é muito gratificante. Além de ver a obra em si, né, de olhar aquele ambiente, eu sou super ciumenta de tudo, quando eu entrego uma obra eu nem quero entregar. Eu quero fotografar logo para depois liberar o cliente, porque os clientes dão risada comigo, eu falo, deixa eu tirar foto logo, porque depois você faz o que você quiser na sua casa. Enquanto a Márcia estava conversando com a gente está mostrando um pouco do projeto para que o nosso público entenda exatamente essa ideia, né? O que muito provavelmente fez uma diferença enorme, né? Porque tudo foi alinhavado de uma maneira inteligente, gostosa, né? Para que a gente possa... Poderia ter as fotos do antes, né? Aí, nossa, sabe que eu estava pensando isso, Milene? Eu falei, eu queria te dar as fotos do antes para você dar uma olhada. É uma transformação. Ficou uma transformação, realmente. Um prazer sempre receber, né? Conversar com a Márcia, receber os profissionais aqui na Mariel Santos, sempre esse carinho todo que a loja tem, né? Com os profissionais, com os parceiros. E a gente já fica na expectativa do ano que vem. Opa! Né? Tem muita coisa boa chegando aí. Se Deus quiser. Eu quero muito... Posso só agradecer? Eu queria agradecer muito a Milene, porque eles são amigos, sabe? Gente, obra tem perrengue. A gente sabe disso. Obra não é uma ciência exata. Eu falo que a minha profissão não é ciência exata, né? Mas eles estão sempre aqui para me dar uma ajuda. Ai, deu meu aqui, ou não era assim que eu tinha. Vamos resolver. Então, isso que eu acho o mais importante. Além de um produto de muita qualidade, eu sonho em conhecer a fábrica, porque o pessoal já esteve aqui, né, e falou pra gente que eles iam levar a gente lá. Eu sonho em conhecer a fábrica, mas eu confio no produto e confio nele, sabe? Na empresa, eu me sinto amparada. E eu gosto de trabalhar com gente que dá suporte. Precisa, né? Porque eu não sou especialista nesse assunto, em planejados, eu não sou. Eu sou designer de interiores, eu sei um pouquinho de cada área, mas eu preciso ter o suporte dos meus fornecedores. E isso eu tenho com eles, então eu sou muito grata. Eu que agradeço. E entrego um anuário para esse cliente. Claro, vou entregar presente de final de ano, já tá até com laço lá em casa, mas eu ainda não entreguei. Eu vou entregar agora no final do ano com uma lembrancinha aqui. Já tá com lacinho lá em casa. Fotografa. Pode deixar. Anuário Mariel, a nossa 4ª edição. E nessa nossa conversa super gostosa com a Márcia Debski, compartilhando o seu projeto e figura entre os 9 projetos da nossa região, entre os 71, né, da Mariel Brasil e Internacional. Isso aí. Bacana, Milene. Até uma próxima, né? Se Deus quiser. Já quero ver a 5ª edição. Sei que o pessoal está se preparando. Sim, com certeza.
Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa, combinando móveis e objetos com um pouco de poesia, numa curadoria feita com alma. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Bem-vindos a Astúrias, Casa, Lazer e Construção. Aqui você encontra um parceiro dedicado, com uma trajetória marcada pela inovação, qualidade dos produtos e um profundo respeito pelo cliente. Astúrias, Casa, Lazer e Construção, desde 2012, construindo sonhos. Mariel Santos. Qualidade é fundamental. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Astúrias, Casa, Lazer e Construção. Desde 2012, construindo sonhos.